Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, dos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do nosso coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta sexta-feira, dia 8 de agosto, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje é do Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus, onde ele diz as palavras, diz não. Ele nos traz as palavras de Jesus, que disse o seguinte: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vamos repetir as palavras de Jesus através de João. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade, ou seja, o conhecimento das leis que regem o universo, elas são descortinadas para nós a partir do momento em que nós temos condições de compreender. No início, a humanidade era uma criança. Precisava de leis rígidas, porque éramos bárbaros. Então, Moisés nos trouxe o olho por olho, o dente por dente. A humanidade progrediu e Jesus nos trouxe a lei de amor. Pediu que amássemos a Deus e amássemos o nosso próximo. Passados 2000 anos, temos a terceira revelação, que nos vem através do Espírito de verdade e nos guia em toda a verdade, ou seja, nos faz compreender a existência de Deus, a existência e a imortalidade do Espírito, nos faz compreender a justiça divina através da reencarnação. Com o Espiritismo, nós também conhecemos um pouco mais e melhor a comunicação entre os dois planos da existência. E, finalmente, a pluralidade dos mundos habitados, porque a Terra não é o único planeta habitado do universo, não. Nós acreditamos que nós éramos o centro do universo, depois acreditávamos que o Sol era o centro do universo, e hoje a gente sabe que o Sol e a Terra fazem parte de um sistema planetário que está no subúrbio da nossa galáxia, que é uma das incontáveis que existe no universo. Então, e para que possamos compreender tudo isso, Allan Kardec nos traz todo esse conhecimento, e a gente fica pensando, mas de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que lhe agigantam na frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto que tem outros que enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal entre as pessoas. Mas é importante a gente compreender que os próprios espíritos nos responderão isso. A resposta está na questão
799 do Livro dos Espíritos, que é feito de uma maneira didática, de perguntas e respostas. E Kardec, na 799, pergunta aos instrutores espirituais de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. Olhem só. Kardec não pergunta como nós vamos dominar o mundo, não. Ele pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. E a resposta dos espíritos é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro, abolindo os prejuízos de seita, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Olhem só. A pergunta pequena: como o espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos colocam, primeiro, destruindo o materialismo. E hoje a gente percebe que o materialismo é muito forte, está enraizado em nós. A própria sociedade nos diz: compre, aproveite o dia, não importa o amanhã. O espiritismo já vem nos dizer o contrário. Aproveite o dia de hoje para construir o amanhã, para ir em busca da felicidade. E a felicidade não está no material. Não. A felicidade não está em possuir o telefone do último modelo, um carro do ano, uma casa na praia, quem sabe um apartamento em Gramado, poder viajar para o Chile para apreciar a neve, ou quem sabe viajar para o Nordeste para aproveitar as praias e o sol. Tudo isso são coisas materiais que nos dão satisfação no momento, mas muitas vezes trazem junto suaves prestações mensais e anuais, não é assim? E aquilo que era felicidade, momento de felicidade, transforma-se num trabalho exaustivo para cobrir os custos. Então, destruindo o materialismo, o Espiritismo nos mostra que, olha, precisamos viver, sim, com conforto, mas não ser escravo do dinheiro e lembrar que hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. Fazendo o quê? Como? Aumentando as nossas virtudes e qualidades, diminuindo nossos defeitos e vícios. Então, isto é destruir o materialismo. E o Espiritismo também nos esclarece a respeito da vida futura. A morte só nos livra do corpo físico, que o espírito continua vivo. Levanta a parte espiritual como herança tudo aquilo que ele fez de bom ou de mal aqui na Terra. E, finalmente, o Espiritismo vai abolir o que? As seitas, as castas e as cores. Porque, no futuro, todos nós nos daremos as mãos como irmãos e também iremos dar as mãos aos espíritos que habitam outros planetas. Porque vamos compreender que a pátria do espírito não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é o Paraguai, não é o Uruguai, não é o planeta Terra. A pátria do espírito é o universo. Então, um dia, estaremos aí caminhando entre as estrelas. Mas, para fazer isso, nós precisamos nos melhorar intimamente. Pense nisso e até amanhã, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.